nós tivemos um período de organização e a igreja foi organizada nessa manhã, denominada Igreja Presbiteriana Comunidade Reformada. Então, solenemente, nós declaramos organizada a igreja, a 10ª Igreja Presbiteriana de Monte Santo. Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, há uma força e há um poder que veio do alto sobre essa igreja e foi dado por Cristo. Portanto, nós só vamos instalar o William a primeira vez, ele vai ser ordenado e instalado, mas eu queria passar ao pastor Alberto essas palavras. Queria perguntar aos irmãos, no nível simples, perguntas breves, objetivas. Os irmãos creem nas escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento como sua única fé prática? Sim. Amém. Os irmãos estão de coração comprometidos com serem presbíteros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, especificamente, no nosso caso, da comunidade reformada, aqui no bairro Independência. É de coração e que os irmãos fazem esse compromisso com Cristo, com essa igreja, com o reino de Deus. Sim. Amém. Os irmãos prometem ser fiéis à constituição dessa igreja, das escrituras sagradas, enquanto forem também se manterem fiéis à palavra de Deus e às verdades das escrituras. Prometem isso? Amém. Prometem cumprir o seu presbiterato com fidelidade, dedicação, dando o melhor de si, buscando a graça de Deus para isso? Amém. Muito bem. E os irmãos prometem obediência, submissão a esses presbíteros. Queiram ficar em pé, irmãos, por favor. Os irmãos prometem obediência e submissão a esses presbíteros como autoridade espiritual de vocês e sobre vocês, pela graça do Senhor Jesus Cristo e a capacitação de Cristo nas suas vidas. Prometem isso de coração. Levante uma das mãos, na mão direita, quem puder. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Sim. E os irmãos têm recebido Jesus Cristo e crido nele, se comprometido com ele como seu único Senhor, Salvador, esperança e proteção e vitória das suas vidas. Sim. E é de coração, queridos, que os irmãos recebem esse ofício de diácono na igreja do Senhor Jesus. Todo coração, com alegria, amém. Estão conscientes, né? E também pergunta aos irmãos se, como diáconos, cumprirão com a graça, claro, com a graça e o auxílio do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, cumprirão esse ofício de diácono com zelo, com dedicação, com amor e com alegria? Sim? Amém. Glória a Deus. Você pode dar glórias a Deus em alta voz? Glória a Deus! Pode celebrar com palmas por esse momento especial? O Senhor está conosco. Toda honra, e glória, e louvor, e a riqueza, sabedoria, força sejam tributados a Ele. Amém.
Há poucos dias estive ali na terra de Espinhosa, onde Deus me levou para pastorear, sendo o primeiro pastor da igreja organizada, tendo como tutor esse pastor que aqui está, o reverendo Roberto Evangelista de Almeida. E fiquei lá 7 anos, juntamente com a minha esposa Silvana, meus filhos Roberto e Gabriel, experimentando uma batalha espiritual, uma luta a cada dia e também grandes vitórias no meio da caminhada. Glória a Deus. Deus nos permitiu derrubar a igreja, literalmente, não a igreja em si, como corpo espiritual, mas o templo, que era chamado de igreja, reconstruir ou começar a reconstruir o templo. E fui lá agora, no 16º aniversário da igreja, experimentar mais um pouco da bênção, de um crescimento que Deus deu, de uma vitória que Deus deu naquela localidade. Como os irmãos bem sabem, também fazemos parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana da Paz, que há 20 anos atrás, a igreja este ano completou 20 anos em fevereiro, 20 anos atrás foi organizada. A igreja foi organizada com em torno de 60 membros, apenas 10 a mais do que aqui, porque os outros não chegaram a tempo de serem arrolados como membros. São 62, nós tivemos 50 membros presentes no início, que receberam as instruções e assinaram a ata. Os demais serão recebidos daqui a pouco pelo conselho. O novo conselho já foi eleito, que vai eleger os cargos do conselho, e a ata também, que será preparada por eles, já vai para o registro do cartório, para que essa igreja possa ser uma personalidade jurídica. E a história da igreja que eu contava há pouco, da Igreja Presbiteriana da Paz, foi lá de 20 anos atrás, com 60 e poucos membros, e também ali a partir de uma congregação, de reuniões numa casa, depois congregação, depois um tempo pequeno, e Deus levou ao conselho, ao pastor de Mônica e aos presbíteros da época a visão de adquirir um terreno onde a igreja hoje é construída. Quantas pessoas conhecem ali aquele local do nosso templo aqui? Pode dar um sinal com a mão? Quem não conhece, passa ali naquela avenida, Rua Ipanema, subindo ou descendo da Vértice ali, daquele fundo de Parque Exposição, e contempla ali aquela obra. Deus tem dado uma largada de tendas constante, graças a Deus. Eu estou contando isso para dizer que a igreja do Senhor, sempre plantada, edificada por Ele, em verdade, é vitoriosa. Amém. Sempre, sempre, sempre. Conheço na minha trajetória, pelo menos um caso que eu posso contar de ter obtido de uma testemunha fiel e verdadeira. Um irmão que passou pelo nosso pastoreio há um tempo, e ele relata da tristeza que foi ao seu coração, vindo ali da cidade de São Paulo, trabalhando no Banco do Brasil, de quando em quando sendo transferido. E ele participava de uma igreja que era uma comunidade viva, atuante, os irmãos amorosos, irmãos que estavam sempre juntos nas orações, e ali ele foi enviado por Deus através do trabalho para outra cidade, fez parte de outras igrejas, e quando Deus deu a oportunidade de voltar àquela terra que ele tinha experimentado, aquela grande alegria da comunhão da igreja, ele procurou logo o endereço daquela comunhão, e chegando lá, assustou-se em ver um local com uma placa já de um comércio. E ele pensou prontamente: o que será que aconteceu? Será que os irmãos compraram um local maior? Será que os irmãos conseguiram construir um templo maior? Eu vou procurar saber. E ele sabia da casa, do endereço de alguns irmãos, bateu na porta de algum deles e viu a tristeza espantada no rosto daqueles irmãos, dizendo que houve desavenças na comunhão. Os irmãos pararam de orar, o ensino da igreja foi decaindo, a comunhão foi sendo prejudicada, o pastor, que era o líder local, responsável juntamente com os demais líderes da igreja, afrouxaram as mãos, deixaram de pastorear o rebanho. O pastor abandonou aquele povo que estava em um momento tão difícil, e por fim a igreja se desfez. Muitos irmãos estavam desviados naquele tempo, muitos irmãos estavam em algumas outras igrejas, mas jamais tinham a mesma sensação de alegria e de comunhão que aquela igreja experimentara. E ele disse que ficou muito triste, chorou com um daqueles irmãos mais idosos e voltou com o coração balançado. O que aconteceu com essa obra? Meu irmão, minha irmã, que essa igreja jamais enfrente situação semelhante. Que essa igreja experimente crescimento maior do que aqueles que nós mencionamos aqui anteriormente. Que essa igreja possa triunfar, andar altaneiramente para a glória do Senhor e atingir o seu propósito aqui nessa localidade. Mas há outros requisitos para isso.
A igreja só pode atingir o seu propósito se ela viver pela fé. Você pode repetir comigo? A igreja só pode atingir o seu propósito se vivermos pela fé. Porque a igreja somos nós. Não é verdade? A igreja somos nós. Vem comigo em Hebreus capítulo 10. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa instrução. Vamos lá em Hebreus 10, versículo 35 ao 39. E nós estaremos vendo um trecho de uma epístola que foi escrita aos cristãos que precisavam de palavras de encorajamento e também de consolações, de exortações e consolações naquele tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 35 fala o quê? Você pode, estando com a Bíblia aberta, ler comigo esse primeiro versículo? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Vamos repetir? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Último versículo com a voz bem firme. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Deixa a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos aproveitar exemplos do capítulo 11. Vamos passear um pouquinho nesse capítulo daqui a pouco. Feche os seus olhos e peça a Deus, o Espírito de Deus, para falar ao seu coração. Como mencionei, irmãos, a Epístola aos Hebreus foi escrita aos cristãos ali do primeiro século ali. Eles precisavam de palavras de encorajamento e exortação. Aqueles que primeiro receberam essa escritura viviam dias de perseguição, dias de incertezas, viviam dias ali de muitas situações adversas. Aquela igreja onde a palavra é endereçada, encaminhada e recebida, era uma igreja que atravessava momentos em que parecia que a promessa de Deus havia falhado em suas vidas. Eram irmãos que haviam também caído em pecado, estavam nessa situação e permaneciam no pecado, como se o sacrifício de Jesus por eles pudesse ser desprezado. O contexto dessa epístola que o Espírito Santo nos envia é justamente para relembrar, o objetivo é esse, relembrar que o sangue de Jesus podia purificá-los perfeitamente, mas que eles deviam resistir ao pecado até o sangue. A palavra diz assim para nós nessa epístola: quando corrigidos e disciplinados pelo Senhor, eles deviam receber a correção e comprovar que eram filhos de Deus, se tornando obedientes à palavra e à correção que lhes fosse enviada. A partir do versículo 23 desse mesmo capítulo 10, o Espírito Santo ordena àquela igreja que guardassem firme a confissão da esperança, ou seja, a profissão de fé que eles fizeram quando foram admitidos como membros da igreja. Também o Espírito Santo diz a eles que estimulassem uns aos outros a prática das boas obras. Eles deviam estar olhando um para o outro e estimulando, não acusando, não julgando, mas chamando para que andassem junto e praticassem junto as boas obras que Deus lhes havia determinado. Também há uma exortação no versículo 25 que eles não deixassem de congregar, como era, diz a palavra, costume de alguns já naquela época. Igreja, não deixe de congregar, não deixemos de congregar, não deixemos a nossa congregação, não deixemos a comunhão onde Deus nos deu para poder desfrutar dela. E que também não vivessem deliberadamente em pecado, mas que se lembrassem dos dias anteriores em que foram perdoados pelo Senhor. E a palavra continua no final do capítulo 10, trazendo a exortação que nós vemos aqui, de que o justo viverá pela fé. A palavra diz claramente um texto lá no Antigo Testamento que Deus usou para falar com Abacuque de uma forma muito firme, muito precisa, quando ele, atribulado, pede ao Senhor uma intervenção devido ao pecado do povo, e Deus diz que vai trazer o juízo através dos assírios.
E Abacuque se perturba porque os assírios eram cruéis, maus, inimigos que não perdoavam aqueles que eles dominavam. A palavra diz que Abacuque se coloca na torre de vigia e ele pede ao Senhor um consolo, uma explicação para aquela declaração. E Deus diz para ele: olha, o juízo virá. O que tem de ser feito, será feito. Não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. O meu justo viverá pela fé. Traz ao coração de Abacuque consolações das suas perturbações. E ele chega ao final do capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, fazendo aquela declaração maravilhosa que todos nós cantamos de quando em vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja ovelhas no pasto, todavia, e o quê? Todavia eu me alegrarei do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu rochedo. O justo vive pela fé, meu irmão. Independente de quê? Das circunstâncias. E só há condições de atingir o nosso propósito, o nosso objetivo como igreja, se viver pela fé. Vamos ao capítulo 11. Para aproveitarmos das atitudes de fé de alguns heróis da fé do Antigo Testamento, para podermos tirar lições para a nossa meditação e depois concluirmos ainda dentro desse capítulo 11. Mas antes de passear nesse capítulo com os irmãos, eu gostaria que você repetisse essas frases que eu vou falar aqui agora. Se você concordar com elas, eu vou falar primeiro e você após mim repita. Primeira frase: eu não sou dos que voltam atrás para a perdição. Você concorda com essa frase? Então vamos repetir comigo: eu não sou dos que voltam atrás para a perdição. Segunda frase: eu sou dos que guardam a fé e conservam a salvação. Você pode dizer comigo? Eu sou dos que guardam a fé e conservam a salvação. A última frase: se você concordar, você vai falar comigo daqui a pouquinho. Eu sou dos que vivem pela fé. Você concorda? Amém. Pode repetir? Eu sou dos que vivem pela fé. Mais uma vez: eu sou dos que vivem pela fé. Terceira vez: eu sou dos que vivem pela fé. Mas o que é fé? Capítulo 11 explica para nós. Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé, meu irmão, minha irmã, não é baseada em algo visível, em algo maleável, em algo que se pode tocar. A nossa fé não pode ser baseada em já ter recursos na conta para abrir lá no banco a conta da igreja e dar para comprar mais alguns lotes ou quarteirões aqui nesse bairro. A nossa fé de que a igreja vai crescer, vai expandir, alargar suas tendas, não pode ser baseada em amanhã Deus mandar mais 50, mais 62 pessoas para essa comunhão. A nossa fé tem que ir além, e muito além. Diz aqui a palavra, meu irmão, volte aí a mente, minha irmã, para Hebreus capítulo 11. Diz que pela fé os antigos obtiveram o quê? O bom testemunho que necessitavam na sua caminhada. E pela fé, veja comigo aqui, pela fé nós entendemos o quê? Você pode ler o versículo 3? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeira atitude que quem crê no Senhor, quem tem fé no Senhor, toma perante os sofismas, as mentiras do presente século, é justamente defender a verdade bíblica sobre a criação. Você e eu precisamos defender a doutrina criacionista. Você e eu precisamos alertar o mundo de que uma teoria como a teoria da evolução e essas datações de eras e mais eras e essa prescrutação, essa invenção humana sobre fatos de milhões e milhões, que dirá bilhões de anos, é apenas falácia. Porque a Bíblia declara que o
Senhor criou a terra, a Ele pertence a terra, a Ele pertence o universo, a Ele pertence todos os seres que nela habitam, porque Ele os fez. Quem nos fez foi o Senhor, e Ele nos fez desta maneira tremendamente maravilhosa a qual nós nos encontramos. Ele fez essa pessoa que você vê no espelho todo dia e volta e olha novamente, e volta e olha novamente, de uma forma admirável. Ele fez essa pessoa bela, que é você e que sou eu, de uma forma tremenda, maravilhosa, e para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Ele nos dotou de capacitação, meu irmão, minha irmã. Ele nos deu intelecto, emoções, vontade própria. Ele nos deu imagem e semelhança dele. Lá no hebraico original, isso quer dizer que nós somos como um reflexo de Deus. Nós somos como sombra de Deus aqui nessa terra, meu irmão e irmã. Isso é pouco para você? É pouco para você? Meu irmão e irmã, pela fé, nós defendemos esta verdade bíblica a respeito da criação. Mas pela fé diz a palavra que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim. Você sabe a história de Abel e Caim. Você sabe que Caim, ao final de uns tempos, trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel diz a palavra que ele trouxe das primícias do seu rebanho e daquilo que eu e você gostamos quando vamos ao churrasco. Da gordura desse, daquela carne melhor, das primícias, a carne terra, macia, a carne dos pelos, ele traz e oferece ao Senhor nosso Deus. Pela fé, diz a palavra, que ele obteve testemunho de ser justo, tendo o quê? A aprovação de Deus. A aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E diz a palavra que por meio dela, por meio dessa fé e dessa atitude que ele tem, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nessa noite, ainda mencionamos o sacrifício de Abel, meu irmão e irmã. Aquele que vive pela fé pode imitar perfeitamente Abel, que oferece ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o melhor, meu irmão e irmã. A palavra fala de atitude do povo, de Deus em algum tempo ali da caminhada, que o povo começa a trazer a Deus dízimos e ofertas de uma forma, primeiro, sem fé viva no coração, segundo, não trazendo o melhor que tinham para o Senhor. Deus usa o profeta para cobrar do povo. Vocês têm animal bom no seu rebanho e traz para mim o manto, o aleijado, o ferido, e entrega de presente para o seu governador, para ver se ele agradará dessa oferta. Você teria coragem de oferecer algo assim para o governador do estado, para mandar ali como um bom presente ao governador? Quando ele olhasse para o presente, ficaria tão decepcionado e abominaria, mandaria arriscar o seu nome na lista, porque a autoridade humana não quer aceitar esse tipo de presente. Deus fala a você, não daria isso para o seu governador, para a autoridade constituída, mas a mim você traz o pior. E ele cobra duramente o povo. É a palavra que nos ensina nos escritos proféticos. Então, pela fé, nós devemos entender que como igreja, vamos oferecer a Deus o melhor em todo o tempo. Amém? Não só nesse tempo de organizar a igreja, não só no tempo de desafios que já vivemos para construir mais alguma coisa e outra, mas em todo o tempo, em nome de Cristo Jesus. A palavra diz para nós, meu irmão, minha irmã, que pela fé, nosso irmão Enoque, apenas 350 anos, coitado, estava ouvindo, 350 anos ele foi trasladado para não ver a morte. Deus falou que não queria velório para aquele menino, aquele rapaz. A Bíblia diz que ele era um rapaz que ele não tinha casado. Eu vi na lista de membros hoje que a maioria aqui é casada e casada, graças a Deus. E os solteiros e as solteiras continuem animados, porque se tem mãe casada aqui, você pode ser o próximo, e a próxima é em nome de Jesus. Mas Enoque nem casou, não deu tempo de casar, sabe por quê? Porque ele cumpriu o que a palavra diz, que aquele que é solteiro está desimpedido para servir o Senhor. Serve ao Senhor desimpedidamente. E Enoque foi servindo a Deus e andando com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Deus o tomou para si.
Deus o trasladou. A Bíblia diz que Deus chamou em vida. E Deus falou assim: eu quero você logo aqui comigo. Porque você está andando comigo demais na terra, já está ótimo aí. Seja testemunha para os jovens do ano 2015, do bairro Independências e adjacências. E que é possível andar comigo, estar tão próximo a mim, a ponto de não ser mais pertencente a essa terra. Enoque, esse exemplo, meu irmão e irmã, de alguém que vive pela fé. E quem vive pela fé procura o quê? Viver agradando a Deus. A Bíblia fala claramente: não é possível pensar e você pensar, nós pensarmos que estamos vivendo pela fé, se não estamos voltados para agradar o nosso Deus. Porque dele somos, a palavra fala, somos o seu povo. Somos o quê? Ovelhas do seu pastoreio. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele é o nosso Senhor. E nós devemos ter os olhos fitos nele para saber as suas ordens, para saber o que ele deseja de nós, o que ele quer de nós, procurando dar-lhe o melhor, procurando, portanto, agradá-lo. Mas a Bíblia diz também, no versículo 6 e do capítulo 11, que sem fé é o quê? Sem fé é o quê? Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? Deus é o quê? Galardoador dos que o buscam. Mas crê que ele existe claramente, que ele é presente. Você está vendo Deus aqui? Fisicamente, não. Mas a presença dele aqui está, a glória dele aqui está revelada. E se nós olharmos uns para os outros, naquele momento da oferta, em que cumprimentávamos uns aos outros, dava para sentir um pouco da presença de Deus. Deus está em nós, Deus está conosco, Deus está no meio da sua igreja, Ele está no templo, em todo o tempo, no meio do seu povo. Então, pela fé, meu irmão, minha irmã, nós podemos agradá-lo. Porém, diz aqui a palavra que pela fé também podemos ter um ato, uma atitude tremenda no meio da nossa geração. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viram, porque a Bíblia diz que não tinha chovido até aquele tempo, apenas uma neblina subia e regava a terra. E Noé, divinamente instruído, recebe a instrução de Deus e já consegue perceber chuva caindo do céu. Vamos trazer Noé para o norte de Minas. Porque ele enxerga a chuva e a gente só fica reclamando: ah, estou aguentando. E Noé enxergando que vai chover. Creia, meu irmão, eu vibro com a chuva, eu oro pela chuva, eu glorifico a Deus quando tem chuva. E eu gosto mais ainda quando tem raio, trovão. Olha aquele trovão, pode falar: fala, Deus! É glória! Amém? Porque a palavra diz que Deus fala. Assim, manifesta o poder assim. Tem gente que escolhe debaixo da mesa fazer o quê? Pela fé, Noé recebe a instrução e o que ele faz? Aparelhou uma arca para quê? A salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, meu irmão, minha irmã, nós devemos trabalhar pela salvação, a nossa salvação e pela salvação da nossa família. Mas pastor, salvação não é pela graça? É pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é o quê? É o dom de Deus, não vem da alma para que ninguém glorie. Porém, o Senhor diz que nós devemos orar para que todos os homens sejam salvos. Nós devemos semear a boa semente no coração das pessoas e nós devemos ser o quê? Sal e luz para essa terra. Aleluia. O sal que dá o gostinho para as pessoas quererem a água viva, a água da vida que nós cantamos aqui nessa noite, a luz que as pessoas podem enxergar, pelo menos lá no fim do túnel, olhando para você, enxergando um pouquinho de Deus, na hora do desespero, da angústia, porque os antropólogos já comprovaram, juntamente com os demais estudiosos, psicólogos, cadê a nossa psicóloga está ali? Que a angústia é um momento especial em que as pessoas costumam recorrer ao divino, ao eterno, ao sobrenatural. Quando estiverem angustiados, saberão cumprir aquela palavra do Antigo Testamento que as pessoas daquele tempo pegariam na festa do judeu e diziam assim: nós também vamos com você para a casa do Senhor. Seja sal e seja luz, igreja. Isso é trabalhar pela salvação
das pessoas, trabalhar pela salvação da sua família também. Olha a atitude de fé de Noé. Promoveu salvação para ele, para sua esposa, para seus 3 filhos e para suas noras. Que coisa tremenda. Quem sabe Deus usa a sua vida em breve tempo para promover salvação para toda a sua casa. Amém ou não? Crê nisso? Pela fé você pode receber. Pela fé diz a palavra que Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Ele foi chamado e obedeceu a fim de ir para o lugar em que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Diz a palavra que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa. Eu acho lindo, tremendo. Dia desse eu estava meditando novamente nessa passagem de Abraão pela terra da promessa, já no capítulo 12 de Gênesis, em que Abraão chega naquela terra e ele levanta um altar. Não era dono de nenhum pedacinho de terra lá. E levantou um altar pela fé. Depois ele vai, fica no Egito um tempo. Aliás, antes ele vai para outra região, entre Aí e Betel, e ele torna a levantar outro altar. Depois vai para o Egito, passa por aquela tribulação, aquela fraqueza humana de falar com Sara para mentir que era irmã dele, não esposa, se bem que era mesmo meio irmã. A Bíblia fala, mas Deus o empurra ali do Egito através de Faraó, e ele volta para a terra que ele tinha que peregrinar mais um tempo. Quando ele vai novamente para aquela terra, torna a levantar um altar ao Senhor naquela terra. Meu irmão, minha irmã, um homem que mostra para nós a atitude de fé, a ponto de Deus o chamar de pai dos que creem, ou pai na fé. Então nós devemos falar mais um pouquinho dele, não devemos? Meditar mais um pouquinho na vida desse homem. Diz a palavra que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Para com o que tem isso aqui. Josué capítulo 24 fala que o pai de Abraão e o avô de Abraão habitaram em Ur dos Caldeus, no versículo 5. E que eles serviram aos deuses daquela terra, meu irmão e irmã. O avô dele foi idólatra, o pai dele foi idólatra, e ele viveu, os pais ainda eram vivos e já tinham uma idade avançada. Quando Deus o chama, ele viveu no meio de uma parentela idólatra. Abraão sentia no seu coração a chama da fé. Abraão, convivendo com aquelas situações, certamente ficava constrangido. E ele queria Deus na sua vida, a ponto de Deus vir ao encontro dele e dizer: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ser uma bênção. De ti eu farei uma grande nação. Um homem de 75 anos, a esposa de 65 anos, estéril, já tinha passado o período de qualquer possibilidade de fertilidade, e Abraão sai. Mostra sua fraqueza novamente. A Bíblia fala claramente, quando Sara diz a ele: Abraão, eu sou velha, não posso dar filho, não tem jeito algum. Deus falou que você dará um filho na promessa. Toma minha escrava Agar, a lei da terra é essa, você pode ter um filho com ela, será registrado em meu nome. Eu vejo um prejuízo que ocorreu ali de uma forma tão tremenda, simplesmente porque Abraão não perguntou para Deus: Deus, é assim mesmo que o Senhor falou? Ele não pergunta. Não pergunta para Deus. Portanto, mulheres abençoadas aqui, dê conselho para o esposo, dê conselho sábio, viu? Porque nós que amamos as nossas esposas, Silvana e Óbvio, quando ela fala um negócio comigo, eu fico doido para obedecer. Eu já comprometi com ela de obedecer 90% do que ela fala. Os outros 10 eu escolho. Os outros 10 eu escolho o que eu quero fazer. E eu acho que até desse negócio já está nos 90 e tantos por cento, uns 99 já. Mas graças a Deus ela dá uns bons conselhos. Já me livrou de muitas situações desgastantes, constrangedoras, porque ela soube me dar um bom conselho. Cuidado, mulher, e dá bom conselho do seu marido, porque ele te ama. E ele quer fazer o melhor, ele quer te agradar.
Não faça como Sara fez naquele tempo. Trouxe problemas, tribulações, inclusive gerou a nação árabe. Os muçulmanos islâmicos são descendentes de Ismael, que trazem tropeço, tribulação para a própria nação de Israel e para toda a terra, porque na profecia o anjo fala com a escrava Agar, que esse menino seria poderoso na terra, e que ele geraria 12 príncipes, e que ele seria uma grande nação, muito numerosa, e que ele seria igual um jumento selvagem no meio dos seus irmãos, habitaria fronteira a todos eles, a mão dele seria contra todos, e a mão de todos seria contra ele. Está cumprido ou não está? Está cumprido ou não está? Pensa na França, nos Estados Unidos e outros países da Europa que têm sido atribulados com aqueles atentados terroristas. Deus, em sua misericórdia, tem livrado o Brasil. E Ele nos ajude, porque nem estrutura tem para receber o negócio daquele, nem para lidar com o negócio daquele, né? Mas diz a palavra que a mão dele seria contra todo, a mão de todos seria contra ele, baseado a partir de quê? De um erro desse pai da fé. Meu irmão, toma cuidado, vigia a sua atitude, homem de Deus. Vigia, porque a escolha, a atitude que a gente tiver, compromete alguma coisa do futuro, não tem jeito. Embora Deus perdoe, perdoou Abraão e manteve a fidelidade, veja como Deus é fiel, ele manteve a fidelidade, o plano de fazer de Abraão o pai dos que creem, de trazer o libertador através da descendência de Abraão, mas ele não deixou sem as consequências por aquele ato impensado, por aquela decisão errada. Abraão, a palavra mostra para nós como esse exemplo de alguém que convivia com a idolatria, que conhecia de perto as práticas religiosas dos seus pais, alguém que fazia ali parte daquela vida voltada para ídolos, alguém que via a sua família carregando ali, ou se ajoelhando perante as imagens e coroando imagens, enfeitando imagens e talvez até carregando no lombo aqueles ídolos mortos no seu tempo. E Abraão comparava tudo isso e ele resolveu viver uma vida de fé que já estava preconizada na vida dos antigos, seus antepassados desta mesma linhagem. E a Bíblia diz que Abraão, ele sai da sua casa, sai da sua parentela, ele vai agora guiado pela promessa de Deus. Ele vai ser um peregrino agora em terra estranha. E você e eu devemos lembrar, meu irmão, minha irmã, que nossa morada não é aqui. Podemos construir um templo para 500, para 1000 pessoas, para 2000, para 5000. Podemos ajuntar numa congregação de 10, de 20 mil pessoas. Podemos fazer um tipo de construção que fizermos. Podemos ajuntar recursos para essa igreja. Como ouvi há poucos dias falar numa igreja em Montes Claros que tinha 600 mil reais em caixa e que fez o alvo de conseguir ter 1 milhão em caixa. Não sei se atingiram, glória a Deus pela vida deles, não sou juiz deles, mas eu faria uma boa construção logo com esse negócio. Compraram uns bons lotes por aí para construir igreja. Amém ou não? Amém. Mas podemos fazer o que fizeram aqui nessa terra, meu irmão e minha irmã. Podemos conquistar o que conquistarmos e devemos lutar para isso, devemos nos esforçar para obter sim aquilo que Deus quer de nós, porque Ele usa seus servos e suas servas também no meio da sociedade, também no meio dos intelectuais. Ele dá cargos, postos a muitos de nós para que o representem, para que o glorifiquem onde estiverem. No entanto, devemos lembrar que não podemos viver apegados a isso. A Bíblia diz que no afã de serem ricos, muitos caíram em laços, em concupiscências nocivas e alguns o quê? Abandonaram a fé. Então não deixe o seu coração ficar preso aqui nessa terra, porque onde estiver o seu tesouro estará o teu coração, onde estiver o teu coração estará o teu tesouro. A Bíblia diz que nós devemos pensar no tesouro lá em cima. Viver pela fé é justamente considerarmos peregrinos, forasteiros aqui nessa terra e viver voltar para o alto, para a vida que teremos em breve. Eu não sei quando será que Jesus voltará, talvez não seja na nossa geração, porém eu sei que não passa a minha geração sem Ele me chamar.
E as pessoas ficam lutando aí pela volta do Senhor. Ah, vai demorar. Jesus fez uma promessa e não cumpriu até hoje. Falaram isso com Pedro. E ele falou: não julgue que o Senhor não cumpre a promessa. Por quê? Porque na verdade Ele é longânimo, Ele é misericordioso, esperando que mais algum seja salvo, meu irmão e irmã. Só que mesmo Ele não voltando da forma geral, a parousia, o arrebatamento geral da igreja com a ressurreição antes dos que morreram nele, mesmo que Ele não volte dessa maneira, Ele voltará para mim e para você. Não sabemos o dia ou a hora que Ele nos chamará para Ele. Devemos estar preparados, porque nossa morada não é aqui, meu irmão e irmã. Prepare a sua vida. Lembra daquela palavra de Deus para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode ser que choremos e que oremos com fé, que Deus aumente um pouco, mas chegará o dia. Amém ou não? Prepare-se, meu irmão e irmã. Lembre que você é um estrangeiro peregrino sobre essa terra. Pela fé, Sara, diz a palavra, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançar da sua idade, porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quantos aninhos ela tinha? 89 anos quando ela engravida e 90 anos quando ela ganha neném. Pensa num negócio desse. Abraão tem 99 anos, 100 anos, carrega um filho no braço. E ele fala: poderá um velho de 100 anos carregar um menino nos braços, e uma mulher de 90 anos que nunca pode ter filho amamentar no peito? Poderá. Mas ele creu, ela creu, tomaram posse da promessa de Deus, porque tiveram por fiel aquele que fez a promessa. Viver pela fé, meu irmão e irmã, é também crer nos milagres. Verdade? Deus vê os milagres no meio do seu povo, ao redor de toda a terra. Deus tem feito milagres até mesmo para com aqueles que não o amam, que não servem, para servir de sinal. Você sabe muito bem disso. Desde o tempo de Jesus, que Ele cura 10 leprosos e só salva um. Desde a oração de Salomão na consagração do templo, que ele fala: Senhor, se o estrangeiro que não conhece o teu nome vir a essa casa e pedir alguma coisa aqui nessa casa, atende, Senhor, para que ele saiba que o Senhor está aqui, que há um Deus aqui voltado para essa casa. Deus faz milagre, porque Ele é tão bom e misericordioso, que Ele dá chuva e sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então viver pela fé é crer que Deus continua operando milagres e receber esse milagre para a glória dEle, para testemunho para as pessoas, entre as nações, para testemunho, inclusive no meio da igreja, porque tem pessoas que acomodaram tanto e estão correndo atrás de médico e tratamento e isso e aquilo, aquilo outro, e deixando de considerar que é a palavra final do Senhor e que Ele pode mudar o quadro, a situação, de uma noite para um dia, independente de tudo isso, embora Ele tenha dado tudo isso como um meio de providência. Pela fé, nós cremos e nós recebemos milagre. Pela fé, falei para falar mais de Abraão, não falei? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, no versículo 17, ele ofereceu Isaac. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Ele ia sacrificar o menino, aquele que acolheu alegremente as promessas. Isaac já era um menino crescido. Pelas contas dos cronologistas bíblicos, Isaac teria 20 anos ou mais. Alguns chegam a afirmar que ele teria de 25 para 30 anos. Eu fico com essa conta de 20, ou pouco mais do que 20. Isaac poderia o quê? Ter corrido, pernas para que te quero. Por quê? Porque vai me sacrificar nesse altar? Eu que não fico aqui. Mas ele foi, ele aceitou ser tomado pelo seu pai e colocado sobre o altar, e ele aceitou que o seu pai levantasse aquele cutelo para imolá-lo, porque essa era a ordem de Deus. Quando Abraão abaixa um pouco o braço, o anjo bradou: não faça isso, não faça isso. Agora eu sei que tu me amas. Não me negaste o quê? O teu filho, o teu único filho. Eu sei que tu me amas, não me negaste o teu filho, o teu único filho. E como Abraão tinha dito a Isaac: o Senhor proverá. Ele olha para o lado e vê um animal preso pelos chifres.
Ali a Bíblia diz que era um animal aceitável a Deus, da lista daqueles que Deus dá a Moisés depois, como animais puros. E ele toma aquele animal e oferece ao Senhor. O Senhor proverá, Ele proveu, Ele jamais nos desamparará, nunca nos deixará. É a sua promessa aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Aliás, capítulo 13. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, pela fé, nós obedecemos ordens de Deus, mesmo as mais sacrificantes. Você pode repetir após mim? Pela fé. Obedecemos ordens de Deus, mesmo as mais sacrificantes. Isaac, entende? Obedece. Ele como que ressuscita dentre os mortos, porque Abraão tinha em semente. Deus me deu, falou que vai me dar uma grande descendência através dele. Deus manda sacrificar, então deve ser que Deus vai. Quando eu imolá-lo, quando eu sacrificá-lo, Deus vai ressuscitá-lo na minha frente para cumprir a palavra primeira que ele falou, porque Deus não muda, Deus não falha. Viver pela fé, meu irmão, não é isso. Obedecer a ordem, entender que Deus, Ele quer que cumpramos a sua palavra. Quando Ele diz perdoa, é para perdoar. Quando Ele diz ama, é para amar. Quando Ele diz paga o mal com o bem, é para pagar o mal com o bem. Quando Ele diz ora para quem te persegue, é para orar para quem nos persegue. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. É para cumprir o que Ele determina. Amém. Amém ou não? Amém. O Senhor é bom. Ele é bom. Pela fé diz a palavra no versículo 21, no versículo 20, aliás, que Isaac abençoou Jacó e também Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. E pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou a Deus. Pela fé, meu irmão, minha irmã, nós vamos ser abençoadores das demais gerações. Você sabe qual é o primeiro mandamento lá da lei de Moisés? A lei de Deus, chamada lei de Moisés. Primeiro, não terás o quê? Outros deuses diante de mim. O segundo é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem debaixo na terra, nas águas. Não prostrarás diante dela, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É pouco para você? O que aborrece a Deus, Deus visita a maldade até a terceira ou quarta geração. O que ama a Deus, Ele abençoa até 1000 gerações. Oh, glória a Jesus, aleluia. Você não pode dar glória a Deus em alta voz, não? Meu irmão, minha irmã, quem vive pela fé torna-se abençoador das gerações vindouras. Viva pela fé e o restante é com o Senhor. Ele diz para o servo dele no passado, Davi, que ele fez um trato com ele, uma aliança com ele e com a família dele. Davi cumpriu os requisitos, ele circuncidou seus filhos. E Deus fala, se os seus filhos não obedecerem a minha palavra, se eles quebrarem os meus mandamentos, eu os punirei com vara. Eita, eu açoitarei esses meninos, para que eles aprendam e tenham que obedecer. Mas tem uma frase tremenda no Salmo 89 lá: mas jamais retirarei deles a minha misericórdia, não desprezarei a minha aliança. Pare e pense comigo. Sirva a Deus, ame a Deus, viva pela fé, e o restante é com Ele. A geração vindoura é com Ele. Ele vai tomar conta dos nossos filhos, Ele vai cuidar da nossa geração, Ele vai alcançá-los, se necessário, discipliná-los, corrigi-los, para trazer de volta, para que não se perca com o mundo. Mas se nós ensinarmos a vida de fé, como os antepassados de Abraão, Isaac, Jacó e todas as gerações anteriores, se nós fizermos como eles, esforçando para seguir ensinando palavra e exemplo, pode ser que nossos filhos recebam muita bênção, sem nem precisar de muita correção. Amém ou não? Amém. Amém? Compensa viver pela fé ou não? Amém. Quer que para agora ou pode terminar aqui? Quer ir para agora ou pode terminar? Quer que para agora ou pode ir para frente um pouquinho para terminar? Vamos lá, então vamos lá. Não vai demorar não, meu irmão e minha irmã. Pela fé, José, próximo do seu fim, no versículo 22, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como ele deu
quanto aos seus próprios ossos, porque ele entendia que o povo de Deus teria a terra que Deus prometeu. Ele fala: não me deixe aqui nessa terra pagã não, leva meus ossos para lá. Eu não quero ficar aqui, nem meus ossos ficam aqui nessa terra pagã. Pela fé. Mas pela fé, diz a palavra, de Moisés, apenas nascido, ele foi ocultado dos seus pais. Quando eles viram que não dava jeito mais de esconder que era um menino, teria uma vizinha lá que ia ficar com raiva porque ela jogou o menino dela no rio Nilo, e os pais de Moisés não jogaram. Como não tinha jeito de ocultar, eles fizeram aquele cesto de betume e colocaram lá no meio do carriçal. O cesto de junto ali, betumou, colocou no carriçal e deixou com Deus. Deus está entregue, esse não é seu. Nós o escondemos até agora porque nós entendemos que nós não faremos isso. Nós cremos no Senhor. O Senhor tem um plano na vida desse menino. E ali a Bíblia diz que pela fé, durante 3 meses, ele foi escondido porque viram que a criança era formosa. Essa palavra formosa aqui não é porque era um menino bonitinho, não. Eles encontraram graça, eles viram algo de Deus na vida desse menino. E também não ficaram amedrontados com a ordem do rei, o decreto do rei, não. Se descobrir que ele jogou o menino, mata a família toda, toda a geração, acaba com todo mundo. Eles não ficaram amedrontados, por quê? Tinham fé. A fé, o firme fundamento no qual estavam apegados, lhes fez proteger esse menino. E pela fé, Moisés, versículo 24, quem está comigo pode ler? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Assim, juntos, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto que considerou o próprio Cristo por maiores riquezas do que os seguidores do Egito, porque ele contemplava o galardão. Que galardão é esse? Se Deus falou com Moisés: você não vai entrar na terra não, porque você foi muito abusado. Eu não mandei bater na rocha 2 vezes com raiva, eu mandei falar com a rocha. Você não me glorificou perante o povo. Deus não deixa ele entrar na terra prometida? Que galardão é esse que ele contemplava? Ficar aqui na terra prometida? Jamais. Eu quero é lá em cima. Moisés pensava nesse galardão. Pela fé, ele, diz a palavra aqui, preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus do que ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. E o que? Usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Um jovem, um rapaz solteiro de 40 anos, que era gente do palácio de Faraó lá no Egito, instruído nas melhores ciências da época, era um varão aprovado por palavras e obras. Ele tinha conhecimento de ciência egípcia daquela época, meu irmão e minha irmã. Ele formou com os melhores mestres daquela época no Egito. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Pensa num rapaz de 40 anos, nesse tempo que tem tudo do bom e do melhor. Um carrão, qual carro que você gosta, prefere? É uma Ferrari? Esse cara tem. Você quer qual agora? Eu não sei, eu não sou ligado tanto em carro não. Mas você quer viajar para a Europa? Esse cara pode ir. Um rapaz cheio da grana, saúde. Ele só tinha um probleminha que ele fala que ele era pesado de língua, mas ele não era muito louco para falar não. É para casar com os ídolos dele. Amém? Resultado, ele tinha tudo do bom e do melhor, morava no palácio, tinha todo o conforto, toda a facilidade, e ele entende que ele não era daquele povo. Ele preferiu ser maltratado junto ao seu povo. Falou: eu quero cumprir o meu propósito de vida. Eu prefiro sair do meio desse conforto, dessa facilidade que me leva ou que me deixa à berlinda quanto ao pecado, e sofrer no meu povo, que é onde Deus me quer. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ele está pegado a alguma coisa do mundo. Eu imagino que não, mas se tiver, por favor, sai dessa, meu irmão, sai dessa, minha irmã, sai dessa amada e amada que aqui nessa noite se encontra. Entrega logo o coração, a vida, a mente para o Senhor, desapega desse mundo. Prefira sofrer, se for o caso, junto ao povo de Deus, do que ficar usufruindo dos prazeres transitórios do pecado, que a nada leva e que pode inclusive levar para a condenação eterna. Abra o seu coração e entrega todo para Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus usou Moisés de uma forma tremenda, porque ele abandonou o mundo de pecado e ele passou a viver para Deus. Pela fé, diz a Bíblia que ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes ele permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento de
sangue. Pensa em que isso vai dar. Páscoa e derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. Pela fé, eu e você nesse tempo, nos preparamos para celebrar uma Páscoa. O que é Páscoa para nós? A ceia, a mesa do Senhor. Precisa preparar para isso? Precisa. O Senhor falou que a gente não pode comer ou beber indignamente. Nós devemos prestar atenção no que estamos fazendo. Pode ser que a pessoa que venha e coma do pão e beba do cálice, você nem entendeu o que está acontecendo, ou você nem se preocupar com o que está havendo naquela noite, apenas por uma tradição. Porque a igreja vai celebrar todo o primeiro domingo, ou todo segundo, todo mês. Ah, é mês de ceia. Ah, é ceia. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, para celebrar esse sacrifício de Cristo. Jubile, ore, se for o caso, jejue, busque o Senhor, consagre a Deus, adore ao Senhor. Com o coração quebrantado, coma do pão, beba do cálice. Porque aí você está discernindo o corpo e o sangue do Senhor, que não será réu desse sacrifício. Pelo contrário, aproveitará o benefício que Deus deu através dele. Pela fé, a palavra diz que eles atravessaram o Mar Vermelho, como por uma terra seca. Os egípcios tentaram alcançar, mas foram o quê? Tragados de todo. Deus foi glorificado em Faraó, que ele disse, isso que ele disse faria. Pela fé também ruíram o quê? As muralhas de Jericó. Depois de rodeada por 7 dias, eu fico pensando naquele povo ali rodeando aquelas muralhas, desarmado, tocando trombeta, calado, porque não podia conversar, senão dispersava. Deus deu uma ordem chique, né? Uma ordem sábia. Não fala nada, todo mundo em silêncio, só tocando a trombeta e meditando. Rodearam uma vez no primeiro dia, e os guardas lá da muralha de Jericó, olhando e zombando certamente. Rodearam outra vez no segundo dia, voltaram para arraiar. Rodearam outra vez no terceiro dia, outra vez no quarto dia, outra vez no quinto dia, outra vez no sexto dia, e no sétimo dia, rodearam 6 vezes, e aí fizeram o quê? Bradaram. Ganharam no grito, derrubaram a muralha no grito. Já viu isso? Já viu? Eu já vi o inimigo sair no grito, embora não precise. Pode falar manso tranquilo também, que eu já vi. Sai em nome de Jesus e pronto. Mas eu já vi também sair no grito, em nome de Jesus você vai sair. Ganhar no grito, meu irmão, minha irmã. Tá vendo? Glória a Deus. Ganhar no grito é isso. Não é igual o povo fala da política, do futebol, ganhar no grito, não. Ganhar no grito é aquele grito assim, glória a Deus! Você pode dar glória a Deus comigo? Glória a Deus! Eu acho que eu não falei junto. Vamos falar de novo junto? Glória a Deus! Ganhamos no grito essa palavra. Amém? Ô glória! Pela fé, Raabe, a meretriz, prostituta daquela época, não foi destruída com desobedientes. Por quê? Porque ela acolheu com paz aos espias. Pela fé, nós somos capazes de colocar até mesmo a vida em risco pelo Senhor. Ela colocou a vida em risco pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor naquela época. E ela recebeu a recompensa, não recebeu? Ela e sua casa foram salvos porque também obedeceram. Coloca na janela o fio escarlata. Que hora que a gente vir e vê o fio escarlata, essa casa a gente não destrói. E salvou a ela e toda a família. Diz a Bíblia que os espias falaram: quem estiver dentro da sua casa será salvo. Olha que coisa tremenda. Parentes e belentes que estivessem na casa foram salvos. Eu gosto de lembrar dessas coisas. Gosto de lembrar de Paulo ali naquele barco que estava sendo assolado pela tempestade, e as pessoas começam a jejuar, cada um clamando o seu Deus, jogar as cargas no mar. E Paulo fala assim: um anjo me falou essa noite que nenhum vai se perder, mas ninguém pula no mar, não faça loucura, porque o Senhor me entregou a vida de todos vocês. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Já pensou? Evangelista, missionário, pastor, pregador. Deus foi lá entregar a vida do Independência todinha para vocês. Ô gente, esse negócio é bom, hein? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Que direi mais? Que direi mais? Faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo. Aqueles 3 meninos na Babilônia, dentro daquela fornalha, é um exemplo de fé, não é? É um exemplo de fé, meu irmão, minha irmã. Extinguiram a violência do fogo,
fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se o quê? Poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter o quê? Superior ressurreição. Diz a palavra aqui, também no versículo 36, que outros, por sua vez, pela fé, passaram pela prova de escárnios, de açoites, de algemas, de prisões. No versículo 27, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens e também mulheres, dos quais o mundo não era digno, meu irmão e irmã. Você e eu não merecemos este mundo, não. Esse mundo não nos merece, não. Ninguém merece esse mundo, serve de Deus, não. Desapega do mundo. Lembra, meu irmão e irmã, que o mundo não é digno de nós, da igreja de Cristo. Amém. Um grande escritor cristão disse isso, que o plano de Deus, ou que a preocupação de Deus, não é fazer com que o mundo se torne igual à igreja, mas que a igreja não se torne igual ao mundo. É o desafio. Eu e você devemos lembrar disso. O mundo não é digno da igreja. Nós estamos aqui por misericórdia de Deus para com o mundo. Nós estamos aqui para alcançar alguns que Deus quer salvar. Nós não estamos aqui para receber título e honraria do mundo, não. Se nos der algum reconhecimento, que seja para a glória de Deus. Amém. Mas nós não devemos viver preocupados com isso, não. Perseguição, igreja perseguida, já conhece essa fala? E irmãos que são mortos, que são perseguidos, que deixam as casas. Lembra do refugiado da Síria, lá daquela região, do Estado Islâmico? No meio tem muitos cristãos que estão sendo ameaçados de morte. Viúvas e órfãos, gente que estão passando por perseguição, ameaça, prisão, gente que está passando até mesmo pela morte e está mantendo-se firme por causa do nome do Senhor, porque estão aspirando à pátria celestial. Amém. Consideram que é muito melhor, que é principal estar aqui andando para lá e chegar até lá firme, do que ficar aqui sendo defendido por um exército de anjos para não morrer. E se Deus quiser mandar o exército de anjos, ele manda. Jesus não falou? Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos aí e resolveria essa parada. Quando ele quis levá-lo à beira do precipício para empurrá-lo, e quando chegaram à beira do precipício, ele se virou, olhou para eles e passou no meio deles e foi embora. Quando chegou a hora, ele disse que ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente andou, porque foi para isso precisamente que eu vim. E acabou. Amém ou não? Amém. Se Deus permitir que o inimigo ceife alguma vida que está na causa do Evangelho, a Bíblia diz: regozijai-vos, alegrai, exultai, porque é grande o vosso galardão, porque assim também perseguiram os profetas lá na antiguidade. Os servos servem o Senhor em todo o tempo. Diz a Bíblia que esses que nós mencionamos aqui, que andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes, meu irmão e irmã, obtiveram bom testemunho por sua fé. E não obtiveram, contudo, preste atenção aqui, Igreja Presbiteriana, Comunidade Reformada, ano 2015, Montes Claros, preste atenção. Obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, o quê? A concretização da promessa. E o último versículo fala o quê? Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você pode ler de novo comigo bem alto? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você enxergou o que aí? Os heróis da fé daquele tempo não são melhores que nós, não? Eles não estão lá no lugar que pode ser declarado, são santos para pedir a Deus por nós, não? Eles não foram ainda para o lugar final, eles estão, Deus está, aliás, aguardando que chegue a nossa vez, que chegue a nossa hora, e nós vamos todos juntos, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto não se cumprir o tempo, enquanto a igreja do Senhor, que está aqui, militante, não chegar a hora dela ser a igreja triunfante, gloriosa, para subir para o Senhor, onde nos encontraremos, estaremos todos com Ele, a promessa não se concretiza. Os novos céus e nova terra não chegam. Até lá, meu irmão, minha irmã,
irmã, para finalizar aqui. Até lá, morre um, morre outro, passa um, passa outro. Mas pela fé, nós morremos em esperança e em certeza da salvação. Quem vive pela fé vai partir em esperança e em certeza de salvação. Amém? Essa é a instrução que Deus colocou no meu coração para a Igreja Presbiteriana, comunidade reformada em sua organização. Glória a Deus. E algo mais que Deus me tocou no coração para fazer é chamar os irmãos para nós ajoelharmos. Quem puder, se alguém não pode, fique sentado ou sentado, mas quem pode, ajoelhe-se. E vamos orar, entregando a vida dessa igreja nas mãos do Senhor. Que esta igreja caminhe em fé, viva pela fé e obtenha o melhor que Deus tem para ela aqui nessa comunidade. Olhe comigo.